Qual é a sua visão sobre o que está acontecendo agora com o mercado imobiliário em Portugal? Muita gente fica na ilusão de que, vai ter uma queda, vai melhorar, isso é uma bolha. Eu, sinceramente, não vejo isso nos últimos 2 anos, e a gente só tem visto isso subir, subir. Não tem um recuo. E não vejo mesmo uma mudança em curto prazo para que isso volte ao que era a realidade de muitos anos atrás, não. Não, a gente tem que lembrar que não só pessoas que estão vindo Portugal passou a ser um país que atrai muita gente pela qualidade de vida, o clima, comida, a mesma língua, no caso da gente, brasileiro, mas ele hoje também é um lugar muito visto por pessoas que estão investindo. Então, muita gente com dinheiro, e aí não tem bolha para isso. Tem sempre gente. A gente tem hoje o mercado de americanos comprando imóveis em Portugal muito grande, e a gente está falando de dólar contra real. Então, se você assistir as notícias diariamente, quando fazem o balanço do mês de índice de aumento, a gente vê que não tem queda. Não tem, né? É tipo a lei da oferta e da procura, né? Tem gente colocando, injetando, investindo, não vai cair. Não tem Isso como cair. é, na minha opinião, né, que vejo tanta gente mudando, largando as vidas em seus países, e quando a gente fala, eu trabalho muito para a América Latina, países que estão enfrentando problemas econômicos sérios, políticos, de violência, a esperança de dar um futuro melhor para os filhos, para a família, de viver uma vida mais tranquila em Portugal, ela é vendida muito como esse sonho. E aí, quando você chega aqui e vê que a gente tem que lembrar que a gente está numa fase de inflação que não acontecia há 30 anos, por conta de uma guerra que está aqui do lado, né? Coisas que no Brasil as pessoas não têm noção, não se fala mais de guerra da Ucrânia. Aqui a gente é bombardeado todo dia com essa notícia, porque isso impacta diretamente em tudo. A gente está na Preço de Europa, né? É combustível, diferente. dos alimentos, toda hora subindo por conta disso. Então, eu tenho um pouco de receio dessa política tão, tão aberta, sem as pessoas estarem sendo alertadas, porque na internet é tudo muito fácil. Todo mundo tem voz, não é? Basta um telemóvel, E, né? o país não consegue absorver. Então, essa crise habitacional, pelo que eu vejo, e as medidas do governo que ele propôs lá no início do ano, né, não, a maioria ele não conseguiu implementar, e eram medidas absurdas, diga-se de passagem. Eu não sei, sinceramente, se você não tentar pensar em vir para cá, se for um trabalho que dê para ser realizado em qualquer lugar do país, escolher uma cidade um pouco menor, lugares mais afastados, porque a segurança você vai ter do mesmo jeito, qualidade de vida você vai ter, você não vai ter tanto acesso ao lazer, essas coisas, mas, por outro lado, você não tem o gargalo imobiliário para você enfrentar. Perfeito. E saiu uma matéria anteontem na SIC mostrando que imigrantes e portugueses aqui na região, né, de Lisboa, Cascais, perto de Carcavelos, se eu não me engano, que tem ali uma grande quantidade de pessoas se mudando para eu acho que é um terreno ali, né, privado, chamado Quinta dos Ingleses, acampando ali em tendas, né, barracas. É. Qual a sua visão sobre isso? Ali não eram só imigrantes, tinham também portugueses. Com essa crise, né? O que se enxerga como tendência? É como eu estava falando, eu não vejo um recuo desses valores, desses preços. Ali a gente está falando de pessoas que saíram de Lisboa e foram para esse acampamento. Realmente, nos últimos, vou dizer, 4 anos que eu tenho, posso dizer que estou aqui, né, vendo de perto o que está acontecendo, a gente já vê essa situação de um abandono do poder público em relação às pessoas que estão na rua, porque você antes não via, agora você vê. Mas é como eu falei, Lisboa. A gente está falando pessoas que ainda insistem em permanecerem, não tem como você receber um salário mínimo e gastar 800 euros para um quarto em Lisboa.
Só para situar também, as pessoas, o salário mínimo, São né? 760 euros. E o aluguel de um T1 em Lisboa. 800 era, né? Agora já aumentou, já não Exato. é esse valor. Então, se permanecer nessa tendência da... Ah, e um dado importante, a gente está falando de uma capital de um país onde metade da população de Lisboa não é portuguesa, já são imigrantes. Isso o quê? De novo, capital estrangeiro entrando aqui e dominando esse mercado imobiliário. São Isso. estrangeiros com poder aquisitivo alto. Sim. Ana, quais são as maiores diferenças entre as regiões de Portugal quando o assunto é trabalho, saúde e estilo de vida? Uma pincelada. Eu não posso falar muito assim em relação à experiência minha, porque eu só morei em Cascais. Mas o que a gente vê na minha cidade, em Cascais, a saúde, a gente tem um hospital que é um dos melhores de Portugal, um hospital público, porque ele tem uma parceria público-privada, então ele tem uma administração privada, foge um pouco do que a gente escuta em relação à saúde nas outras regiões do país. A minha experiência pessoal nesse ponto com a saúde pública em Cascais, eu não tenho como dizer que seja uma experiência ruim, muito pelo contrário, mas eu já tenho visto assim, um aumento, por exemplo, no tempo de espera para atendimento, que antes a gente já era atendido muito rápido e agora você já vê pessoas ficando 4 horas numa emergência para serem atendidos, quando não é uma situação até um pouco pior. Em relação à educação, o que eu posso falar, assim, Lisboa, Porto, tem escolas muito boas, públicas. Não se vê em todo o país essa facilidade de acesso à escola pública. Quando eu digo assim, todo mundo vai ter acesso, mas uma estrutura de uma escola onde você entra e fala, nossa, isso aqui é público. Minha filha do meio estudou numa escola pública aqui em Lisboa que se jurava que era uma escola privada no Rio de Janeiro. Não tinha nada de diferente. Então, a minha realidade como moradora sempre foi positiva nesse ponto, mas eu sei que isso não é a situação do país todo. Em relação à educação, há uma falta de professores, especialmente para aqueles anos do quinto ao nono ano. Alunos que ficam sem algumas aulas durante muito tempo. Quando eu digo muito tempo, por exemplo, aula de espanhol durante 6 meses, sem professor. Acontece. Caramba. Então, existe, tanto na área de saúde como na educação, a gente tem uma necessidade de maiores profissionais, porque para o que tem aqui não Não dá. dá, né? Não dá.